Boa noite, paz do Senhor Jesus. Queridos, nessa noite quero ler texto sagrado com vocês, que se encontra em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 6 e o versículo 10, a partir do versículo 10 da carta de Paulo aos Efésios. Louvado seja Deus. Paz do Senhor Jesus, pastor Simão. Tudo bem? Glórias a Deus. Muito obrigado por nos acompanhar. Vamos ler o texto sagrado da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Pastor Gerson, Deus abençoe, obrigado por nos acompanhar. Glórias ao nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos que estão aí nos acompanhando. Nós lemos aqui a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Paulo, que ficou um bom tempo ali em Éfeso, né, anunciando o Evangelho de Jesus, ele instrui aqui os irmãos de Éfeso a se revestir do poder de Deus, se revestir das armaduras do Senhor. Louvado seja Deus. Ele está dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra todas as astutas ciladas do diabo. Nós vivemos um tempo difícil, né? Como o próprio Paulo escreveu a sua epístola a Timóteo, a segunda carta, no capítulo 3, Paulo disse que sobreviria nos últimos tempos, nos últimos dias, tempos trabalhosos. E nós estamos vivendo esses tempos trabalhosos, dias de dificuldades. Nós estamos vivendo princípios das dores, o início dos princípios das dores. São guerras, rumores de guerras, são pestes, são
tantas coisas aí que estão principiando aí o fim, né? E nós aguardamos com muita esperança o arrebatamento da igreja. Até que o Senhor venha, nós devemos estar prontos, né, todos os dias, vigiando, orando, né, perseverando na presença de Deus. O que Paulo está pedindo aos irmãos aqui, de Éfesos, é que eles venham se revestir do poder de Deus. Né? Nunca foi tão importante esse conselho de Paulo como o é para esse tempo presente. Né? Acho que a igreja, ao longo dos séculos, sempre viveu em oração, sempre viveu revestindo-se das armaduras dos céus. E é importante que nós venhamos prosseguir na presença de Deus, orando, né? Buscando a face do Senhor, como o profeta Isaías ele escreve no seu livro, no capítulo 55, versículo 6, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o quanto está perto. A oração, queridos, ela é um contato nosso direto com Deus, né? Nós temos essa intimidade, este acesso para com o Pai através de Jesus, através do sangue de Jesus. Nós entramos no lugar santo com ousadia, nós podemos orar, fazer as nossas petições, ter a nossa comunhão com Deus, fazer as nossas confissões diante de Deus, nos arrependendo a cada dia pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pedindo, fazendo nossas petições para que Deus venha nos abençoar, abençoar a nossa família, abençoar os nossos entes queridos, os que estão à nossa volta. Nós oramos em todo o tempo, precisamos orar. Né? O tempo que estamos vivendo é um tempo de batalhas árduas, né? Difíceis. E, infelizmente, boa parte da igreja ainda não entendeu o tempo que nós estamos vivendo. Com tudo que está acontecendo no mundo, né? Ainda não conseguiu discernir o que tempo é este. Esse é um tempo de muitas batalhas, de muitas lutas, né? Como disse Paulo, né, como já citei, dias trabalhosos. Estamos vivendo dias trabalhosos. Deus abençoe os irmãos que estão aí chegando agora. Então nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Paulo está dizendo, olha, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus abençoe Diogo, Deus abençoe nosso irmão Severino, Deus abençoe, paz do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Então está pedindo para nós nos fortalecer no Senhor. Precisamos nos fortalecer no Senhor Jesus. E através do quê? Através da oração, através do conhecimento de Deus, examinando as Escrituras, né? Que Jesus disse, olha, examinais as Escrituras, porque nelas cuidais de ter a vida eterna, pois são elas que de mim testificam. Então, se você quer conhecer a Deus, se você quer conhecer Jesus, é através das Escrituras Sagradas que você vai conhecer Jesus. Deus abençoe, Josimar. Muito obrigado pela companhia aí nessa live. Quer conhecer Deus? É através de Jesus. E como vamos conhecer Jesus? Nas Escrituras Sagradas. E vamos ter intimidade com Deus através do quê? Da oração. Orando todos os dias, pedindo a Deus o fortalecimento, né? Pedindo a Deus para que nós possamos ser revestidos de todo o poder. Louvado seja Deus. O Severino da Bal, né? O Severino do Ramo. Deus abençoe do Ramo. Deus abençoe. Louvado seja Deus.
Então nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Esse é o conselho que Paulo está exortando, né, a nós. Fortalecei-vos no Senhor, revestindo de toda a armadura de Deus. Né? Na ocasião que Paulo escreveu essa carta aos Efésios, Paulo estava preso em Roma. Paulo estava preso. Então ele olha ali à sua volta os soldados do Império Romano fazendo a sua guarda. Então ele toma ali como analogia, né, como figura, as armaduras ali dos soldados romanos, para que o cristão ele também venha se revestir dessas armaduras, mas não armaduras carnais, não armaduras materiais, não armaduras feitas por mãos humanas, mas armaduras espirituais, né? Porque as nossas armas, elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Deus abençoe Alexandrino pela companhia. Muito boa noite. Louvado seja Deus. Então nós precisamos se revestir das armaduras. Paulo fala, você precisa se revestir das armaduras para que possais estar firmes, seja firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e nem sangue. Ele está dizendo aqui que a nossa luta não é contra o homem. Né? Não é homem contra homem. A nossa luta como cristãos, ela não é uma luta terrena. Ela não é uma batalha material. A nossa luta é uma batalha que se dá no campo espiritual. Né? E como vamos vencer essa batalha no campo espiritual? Orando, se revestindo das armaduras de Deus, se revestindo do Senhor Jesus. Ele orienta aqui, olha, vocês precisam lutar, batalhar nesse campo espiritual, que nossa luta não é aqui nessa terra, não é contra os homens. A nossa luta é no campo espiritual contra as hostes da maldade nos lugares celestiais, contra demônios. E é orando, se revestindo de Deus, se revestindo das armaduras de Deus, para que possais resistir o dia mau. É o que Paulo está dizendo. Olha, vai chegar o dia mau. Vocês precisam se revestir. Acredito que quando Paulo escreveu essa carta, que ele estando preso em Roma, na sua primeira prisão, que foi preso em Jerusalém, passou por Cesareia, e foi levado até Roma, ali acredito que o Espírito de Deus já orientava Paulo a aconselhar, a exortar os irmãos a se revestir, a estarem prontos para dias difíceis. Por isso que ele fala, para que possais resistir no dia mau. Sabemos que no seu primeiro julgamento, Paulo foi liberado. E ele voltou a evangelizar por muitos lugares. Mas nesse tempo que Paulo estava livre evangelizando, após ser absolvido por Nero, a história nos diz que Nero resolveu criar algo diferente para engrandecer o seu nome. E o que ele fez? Colocou fogo na cidade de Roma, onde houve muitas destruição. Então a ideia de Nero era destruir Roma e reconstruí-la novamente, para que ele fosse engrandecido diante do povo. Só que ele precisava arrumar um culpado. Né? Ele precisava arrumar um bode expiatório para a sua intenção maligna, né? Que foi colocar fogo na cidade de Roma. E para quem ele direcionou a culpa? Para os cristãos. Ele direcionou a culpa para todos os cristãos do Império, principalmente para a liderança dos cristãos que ali estava representada por Paulo, né? Então Paulo é preso novamente, começa uma perseguição terrível
contra os cristãos por todo o Império Romano. Até então, os cristãos eram perseguidos somente pelos judaizantes, né, que não aceitavam o Evangelho de Jesus. A partir da destruição de Roma, que Nero coloca os cristãos como bode expiatório, a perseguição passa a ser de forma mais cruel. E isso foi até o ano 300, 305 da era cristã, passando por vários imperadores, onde muitos cristãos foram mortos, foram lançados nas arenas, para as feras, né? Os devorarem diante de um público que aplaudia toda aquela carnificina, aquela destruição dos crentes. E Paulo já estava os preparando. Olha, vocês precisam resistir no dia mau. Vocês precisam se fortalecer no Senhor. Vocês precisam resistir o dia mau, mas se revestindo de toda a armadura de Deus. Então, a luta dos cristãos na época não foi contra o Império Romano. Não foi contra os imperadores. A luta foi no campo espiritual. Porque o diabo, ele não tem intenção simplesmente de parar a igreja ou de fazer alguém descer à sepultura, matar o corpo físico. O interesse do inimigo, de Satanás, é a sua alma. É a nossa alma. E se nós, no dia mau, não estivermos fortalecidos, o que acontece? Nós negaremos o Senhor. Nós deixaremos, por causa da provação, da dura e ardente provação, muitos deixam de servir ao Senhor, de seguir ao Senhor. Então, essa é a importância que Paulo está mostrando aos irmãos de Éfeso, e esse conselho é para nós, para os nossos tempos e para todos os tempos, que precisamos nos revestir das armaduras de Deus para resistirmos o dia mau. Deus abençoe Tiago Mendes, que a paz de Cristo também reine em vossos corações. Deus abençoe a todos que nos acompanham aí. Louvado seja Deus. Então veja a importância. Paulo já aconselhou os cristãos, olha, se preparem para o dia mau, porque virá muita perseguição, virá momentos difíceis para a igreja. E você precisa estar revestido de poder, revestido das armaduras de Deus. E Paulo começa a dizer, havendo feito tudo isso, orando, se revestindo das armaduras de Deus, ficai firmes. A sua casa precisa estar na rocha, que é Cristo. Uma casa firmada na rocha, ela será inabalável no dia da dificuldade, no dia da tempestade, da adversidade. Foi o mesmo Jesus que deu esse exemplo quando ele estava quase finalizando o Sermão da Montanha, no capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 25, Jesus, ele disse assim, aqueles que ouvem minha palavra e as cumprem, eu vou assemelhar, será semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha. Porque veio a tempestade, veio a chuva, veio as enxurradas, veio o vento forte, combateu contra aquela casa e a casa ficou firme porque estava construída sobre a rocha. Mas o homem que não ouve, que ouve minhas palavras, não a cumpre, que não ouve minhas palavras, não dá crédito no evangelho, a casa dele está firmada numa areia, veio a chuva, veio a tempestade, veio as adversidades, combate contra aquela casa, e grande será a queda dela. Porque não estava firmada na rocha. Né? Ninguém constrói uma casa sobre areia. Quando você vai construir a sua casa, qualquer construção, os homens procuram fazer o alicerce da melhor forma possível para que a casa fique firme se acaso acontecer alguma coisa. Para que ela não venha cair sobre a sua cabeça. Então nós, como cristãos, devemos também construir a nossa casa espiritual na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Precisamos estar revestidos em Cristo Jesus.
E Paulo começa aqui então a simbolizar as armaduras que o crente precisa se revestir. Ele fala: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cingir os lombos com a verdade. Queridos, já viu aquele ditado: a mentira tem perna curta? Então, se a pessoa estiver firmada na mentira, no engano, logo ele será abatido, logo será envergonhado. A mentira não vai prosperar, ainda que pareça que ela está prosperando. Mas certamente logo será mostrado a verdade. É por isso que Paulo está dizendo: cinge os vossos lombos com a verdade, tendo os vossos lombos cingidos com a verdade, porque a verdade ela liberta. Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus, ele, orando ao Pai, nós vemos esse relato no Evangelho de João, no Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João no capítulo 17, no versículo 17, Jesus diz, orando a Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós precisamos estar cingido os nossos lombos com a verdade. E Paulo segue dizendo, né, e vestindo a couraça da justiça. Nenhum homem pode ser justificado diante de Deus pelas suas próprias obras, pelos seus próprios argumentos, porque não há um justo sequer, todos pecaram juntamente, mas aqueles que creem em Jesus, que seguem a Jesus, estes são justificados pela fé. Escrevendo aos Romanos, capítulo 5, Paulo disse: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus mediante Jesus Cristo. Então nós precisamos ter a couraça da justiça, a justiça de Deus mediante Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Paulo está dizendo: olha, você está revestido com a verdade, revestido com a justiça de Deus. Agora, por onde você caminhar, por onde você for, leve esse evangelho da paz, o evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de salvação, as boas novas que mostram Jesus Cristo, homem morto na cruz, ressurreto, Jesus Cristo ressurreto, que ascendeu ao céu e que breve vai voltar. Breve vai voltar. Então esse evangelho tem que ser pregado, mostrar ao pecador a cruz de Cristo, que ele morreu. Por que ele morreu? Deus abençoe, pastor Eduardo. Por que ele veio ao mundo? Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse evangelho precisa ser pregado, mostrando a cruz, mostrando o sacrifício de Jesus, a sua ressurreição para nos justificar e a sua promessa que ele disse: eis que cedo venho, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Essa é a esperança que nós temos. Esse evangelho precisa ser pregado. E Paulo continua dizendo: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo, né? Para que você venha se defender dos dardos do maligno. O escudo da fé. João, escrevendo a sua epístola, ele disse que o que nos faz vencer o mundo é a nossa fé. O escritor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo, escrevendo aqui também aos Efésios, diz que somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, se você tiver fé em Jesus, firme em Jesus, nenhum dardo inflamado do maligno te fará olhar para trás, te fará desistir, te fará
parar na caminhada. Então a fé te fará resistir o dia mal. Porque a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê. Né? Então você crê naquilo que você não está enxergando, naquilo que você não está vendo. Sabendo que Deus é fiel para fazer acontecer, e nossa fé é a nossa esperança que está em Cristo, sabemos que mesmo em dias de dificuldade, Deus abençoe Márcio, mesmo em dia de dificuldades, de tribulação, em dias trabalhosos como esses dias que nós estamos vivendo, nós temos uma esperança. E a nossa esperança ela é eterna. A esperança em Cristo Jesus. A esperança do arrebatamento da igreja. Sabendo que nós aqui nessa terra somos peregrinos, somos forasteiros, que nós, enquanto estamos com nossos pés sobre essa terra, anunciamos a Cristo, mas breve o Senhor Jesus voltará para nos buscar, para nos levar para um lar celestial. Como Paulo fala aos Filipenses, porque a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Senhor Jesus. Somos cidadãos do céu e precisamos ter essa esperança. Precisamos estar com os nossos olhos atentos, louvado seja Deus, para o alto, de onde vem o nosso socorro. E nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, pela fé, né? Pela fé nós iremos vencer os dias maus, vencer as tribulações, vencer as perseguições, vencer este mundo. Pela fé seremos justificados diante de Deus mediante Jesus Cristo. Então você precisa ter fé, escudo da fé, para apagar qualquer dardo do maligno que venha fazer você acreditar de forma contrária. Você tenha fé e essa fé te faz vencer. Louvado seja Deus. E Paulo segue dizendo, tomai também o capacete da salvação. Para que serve o capacete? Proteger a cabeça. Seu pensamento, sua mente. Louvado seja Deus. Sua mente precisa ser mente de Cristo. O capacete da salvação é a certeza que você tem na salvação mediante Jesus Cristo. Então você não vai ser atingido na cabeça. Você não vai ser atingido se você estiver protegido pelo capacete da salvação, a esperança da salvação em Jesus. É uma das armaduras que Paulo pede para que os cristãos venham a se revestir. E ele segue dizendo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é a verdade, é a única verdade absoluta. É a palavra de Deus. No mundo relativizado como o nosso mundo, né, cheio de inverdades, nós precisamos ter a verdade da palavra de Deus conosco, essa espada para que possamos lutar, combater, pregar, falar, exortar, ensinar, consolar, dar esperança às pessoas, através da palavra de Deus. E ele segue dizendo, orando em todo tempo. Está entendendo? A importância de nós orarmos. Precisamos orar. Precisamos buscar o Senhor enquanto podemos achar. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo disse, olha, orai sem cessar. Nós sabemos que a oração, queridos, ela é a nossa arma para qualquer situação. Qualquer situação. Imagine se a igreja brasileira, que hoje cresceu em muito, são mais de 30 milhões de evangélicos, ou acho
provavelmente chegou a 50 milhões de evangélicos no Brasil. Se nós falar de cristãos, são 90% do Brasil são cristãos. Se todos aqueles que se dizem cristãos realmente entendesse o poder da oração, o nosso país não estaria na mesma situação. Não seria necessário irmos para as ruas para fazer protestos. Não seria necessário. Se fizesse o que a palavra de Deus está dizendo, orando. Oração. A rainha da Inglaterra, no século XIX, se não me engano foi a rainha Vitória, ela chegou a fazer um comentário dizendo que ela não temia nenhum canhão apontado para a sua nação, nem os melhores exércitos contra o Reino Unido. O temor dela era se um crente estivesse de joelho, orando a Deus para fazer justiça contra a nação. Porque, queridos, contra o exército do homem, Deus ele te protege. Mas quem poderá escapar das mãos de Deus? Quem? Então, a oração ela é poderosa. Pela oração, nós vemos que Moisés ele abriu o Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho, na verdade, através de Moisés, através da oração. Era um homem íntimo de Deus. Nós vemos Daniel, um exemplo de oração, que foi lançado na cova dos leões e Deus fechou a boca dos leões porque era um homem de oração. Foi um homem insistente na oração, reconhecendo as profecias de Jeremias e dos demais profetas. Logo que se deu 70 anos do cativeiro dos judeus na Babilônia, ele foi orar, foi pedir a Deus resposta. E as respostas não vinham, mas ele insistiu em oração. Por 21 dias orando e jejuando até que Deus enviou a resposta a ele. E ele foi chamado de homem muito desejado. E o anjo Gabriel disse a ele, desde o primeiro dia que aprendeste a humilhar e a compreender, e a humilhar-te perante Deus, são ouvidas as tuas palavras. Jesus nos deu exemplo de oração. Orava constantemente, subia aos montes para orar, para falar com o Pai. Ensinou seus discípulos a orar. A igreja foi revestida de poder lá no cenáculo, porque estavam orando. Louvado seja Deus. Nós precisamos orar. A Bíblia fala, lá em Apocalipse, se não me engano, no capítulo 5, que diante do trono de Deus há salvas de ouro que contêm as orações dos santos. Quando se fala santos, são aqueles separados, né? É eu, é você, é aqueles que creem em Jesus, que é conhecido como santos, ou seja, separados do mundo, daqueles que creem no nome do Senhor. As nossas orações estão diante de Deus. Ainda que pareça que a resposta não vem, você precisa perseverar em oração. Jesus nos deu exemplo em Lucas 18, falando daquela viúva que ia até um certo juiz, um juiz rancoroso, durão na queda, né? Durão na queda. E aquele juiz, e aquela senhora, na verdade, dizia, senhor juiz, faz justiça na minha causa. E aquele homem não temia Deus, né? Parece os dias de hoje, né? Da nossa justiça, homens que não temem a Deus. Mas ela dizia, senhor juiz, faz justiça na minha causa. Ela insistia todos os dias, batia na porta daquele juiz, faz justiça na minha causa, faz justiça na minha causa. E aquele homem se levantou incomodado com aquela viúva, assim, mesmo que eu não tema a Deus, portanto que essa mulher me importuna, eu vou fazer justiça na causa dela. E Jesus citou isso como exemplo, né, para simbolizar que nós devemos perseverar em oração. Porque a resposta ela vem no tempo determinado de Deus. E a oração nos fará mais íntimos com o Senhor, nos fortalecerá
diante de Deus para resistirmos o dia mau, para suportarmos as dificuldades, porque virão dias ainda mais difíceis, queridos. Para quem quer servir a Deus piamente, como Paulo disse a Timóteo, aqueles que querem servir a Cristo piamente, padecerão muitas perseguições. Essa crise que nós estamos vivendo no mundo, no nosso Brasil, ela vai trazer uma metamorfose muito radical em toda a Terra. Haverá uma transformação, um novo normal. Tudo isso está vindo para pavimentar aí a estrada para o anticristo. Então as medidas que serão tomadas não será nada favorável àqueles que servem a Jesus. Cada vez mais o espaço da igreja fica reduzido na terra, porque a nossa morada, ela é celestial. Ela é celestial. Louvado seja Deus. Ainda temos liberdade. Ainda. Mas ainda que, vamos dizer que o nosso presidente consiga aí ficar por mais 4 anos, até 2026, queridos, a nossa liberdade vai acabar. A igreja do Senhor, e Deus permitirá tal coisa, para despertar a igreja, para que nós venhamos se desprender dessa terra e olhar para o céu, e olhar para Jesus que vem nos buscar. Fomos comprados não com prata, não com ouro, mas com o sangue precioso de Jesus. Somos propriedade peculiar do Senhor. Ele vem nos buscar. E se nós aqui somos peregrinos, não queremos ser aceitos por este mundo. Não queremos ser aceitos por esse mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós precisamos ser revestidos do poder de Deus, das armaduras de Deus, nos fortalecer no Senhor. Peça ao Senhor que te fortaleça, que te desperte, que te santifique. Peça ao Senhor que te dê graça para suportar o dia mau. Peça ao Senhor que te dê estratégia, que te dê direção, que te dê livramento. E conheça as Escrituras Sagradas, examine as Escrituras Sagradas. Esses dias que nós estamos vivendo, são princípios de dores. Estamos caminhando para o fim. Mas Jesus, ele vem antes do fim. Ele vai tirar a sua igreja aqui dessa terra. A noiva do Senhor irá embora dessa terra. A igreja do Senhor. Então você precisa estar pronto para esse grande dia que tocar a trombeta e Jesus nos levar para os céus. E após o arrebatamento, virão dias tenebrosos sobre essa terra, como o próprio Jesus disse. E naqueles dias sobrevirá ao mundo uma tribulação tal, a qual nunca houve na face da terra, nem haverá depois disso. E se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne, ou seja, nenhum ser humano iria suportar. Então é hora de nós se despertarmos do sono, porque a nossa redenção se aproxima. É hora de nós se revestirmos do Senhor, se fortalecer no Senhor, buscar a Deus em oração. Buscar ao Senhor, se revestir, pedir a Deus graça, pedir a Deus força, pedir a Deus discernimento, pedir a Deus fortaleza do Espírito Santo para vencer o dia mau. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanharam aí. Que o Senhor vos fortifique na graça que há em Cristo Jesus. Que o Senhor revista vocês de autoridade, de poder, de unção, de graça para vencer esses dias, caminhar e anunciar a Jesus àqueles que ainda estão perdidos. Porque os dias são maus, mas aqueles que estão em Cristo permanecerão firmes até o fim. Amém? Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma noite abençoada. Deus guarde as nossas famílias com muita saúde, com muita paz. Que o Senhor vos fortifique sempre. Amém?
Se você sentir por Deus de compartilhar essa mensagem para que outros também possam ser edificados, eu fico muito grato a vocês. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor superabunde em vossos corações. Que o Espírito Santo vos fortaleça, vos console, vos conforte e vos dê discernimento e direção para esses dias. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Uma boa noite a todos. Abraço. Deus abençoe, Tiago. Deus abençoe a todos que nos ouviram. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe.